recebe o Grêmio pelo Brasileirão. Bora pro Maracanã, então, falar com Débora Gares. Hein, Débora? Flamengo desfalcadaço para esse jogo, né? Pois é, Escobar, boa tarde para você, para todos que nos acompanham. São 7 desfalques no total. Os 5 convocados, né? Varela, Vinha, Arrascaeta, De La Cruz e Pulgar. E também o Alan e o Ayrton Lucas, que estão com problema na coxa. Com isso, o técnico Tite deve improvisar 2 jogadores. Os zagueiros Léo Pereira e Léo Ortiz. A escalação deve ficar mais ou menos assim, ó. Rossi no gol, Wesley na lateral direita, Fabrício Bruno com Davi Luiz na zaga e o Léo Pereira na lateral esquerda. No meio-campo, Léo Ortiz como primeiro volante, com o Igor Jesus e o Lohan. E lá na frente, Gerson, Everton, Cebolinha e Pedro. Lembrando que o Flamengo ainda terá pelo menos mais 5 jogos de Brasileirão sem esses jogadores. Então, a partida de logo mais é um primeiro teste para a comissão técnica entender como manter o bom desempenho do time ao longo desse período de tantas ausências, Escobar. Pois é, você falou em bom desempenho, o momento é bom do Flamengo. Ele vem de 5 vitórias, né, Débora? É, momento bom mesmo. 5 vitórias seguidas, 16 gols marcados, apenas um sofrido, aquele aplicado pelo Vasco aqui no Maracanã, naquela goleada histórica feita pelo Flamengo, 6-1 sobre o adversário. A competição para o Botafogo, só que temporariamente. Pode recuperar hoje à noite, desde que vença o Grêmio logo mais, já que tem 14 pontos contra 16 do adversário. Expectativa de mais de 50 mil torcedores para essa partida logo mais, com bola rolando a partir de 8 horas da noite, transmissão ao vivo e exclusiva no Premiere. Escobar, eu volto com você. Débora Gares, em cima da notícia em todos os lugares. Valeu, Débora. Um abraço pra você, bom trabalho. Garantiram que não voltariam a tocar no tema, bateram muito nisso. Então o Flamengo agora quer mais trabalhar do que falar, porque sabe que já tentou o máximo e não foi possível paralisar o brasileiro durante a Copa América. Quem levar essa é o retrospecto nos últimos 15 jogos entre Flamengo... Nossa, quase uma freguesia isso, hein, Breider? É. Porque são 10 vitórias do Flamengo, 3 empates, 2 derrotas. Mas no último jogo, olha lá, o Grêmio venceu o Flamengo por 3-2 e muitos desfalques, hein, Breider, no time do Flamengo, totalmente desfigurado. Apesar de ser o melhor elenco, apesar de ter tantos nomes badalados e tantas peças, e também por isso essas peças foram para suas seleções e o Tite tendo que montar, então, esse quebra-cabeça, assim. É um quebra-cabeça difícil, mas ainda assim com soluções. O Tite tem jogadores muito técnicos, jogadores com capacidade de jogar em mais de uma posição. Então, em outros times, quando a gente percebe o técnico improvisando o zagueiro na lateral esquerda, zagueiro como volante, geralmente é um ato de desespero, quando a coisa está muito ruim. No caso do Flamengo, pela qualidade dos atletas e por essa versatilidade, é normal ter o Léo Pereira atuando como lateral esquerdo, nesse cenário de muitos desfalques. É normal ter o Léo Ortiz como volante, porque são caras capazes de executar essa função, porque não são simples zagueiros destruidores de marcação. São caras que constroem com a bola. Então, nesse aspecto, eu vejo que o Tite está sabendo se adaptar e usar essa característica do elenco, de qualidade técnica aliada à versatilidade. Então, para mim, o Flamengo tem esse colchão de amortecimento dos desfalques. Muito prejudicado, sim, pela Copa América, pelos jogadores que vão servir a seleção, mas, por outro lado, privilegiado por ter um elenco com essa profundidade, com essa capacidade de oferecer alternativas ao treinador pela qualidade acima da média dos atletas. Mas isso configura muito a equipe, não é? De fato, a qualidade é acima da média, mas mesmo assim, né? É o melhor elenco do país, mas o Flamengo, ele agora convive, na realidade, um cenário mais temido para essa temporada, que era o cenário de Copa América. Isso. Com vários jogadores de fora, né? Você tem um elenco, né, com jogadores de seleção. Isso engrandece o trabalho que o clube está fazendo. Mas, por exemplo, na base do meio-campo, você tem um impacto muito grande. Porque você não vai ter o De La Cruz, que é o melhor jogador do Flamengo. Você nem o Alan, que está fora. Você não tem um Pulgar, você vai precisar vir provavelmente com o Igor Jesus, que é um jogador com muito potencial, e com o Vitor Hugo. 2 crias, né, ali do Flamengo. Aí você já tem um problema para mim, no funcionamento dessa equipe. Eu acho até que a série do Arrascaeta, que é um craque, mas não vive a sua melhor temporada, ela é amenizada com a entrada do Lohan. O Lohan já fez bons jogos nessa função, né, um jogo muito bom, por exemplo, contra o Corinthians, né?
Eu acho que é um cara que traz uma dinâmica, uma força, criatividade, a chegada na frente. Aí você pode, de certa forma, né, trazer aquele funcionamento de sistema ofensivo com o Cebolinha muito bem pela esquerda, o Gerson pela direita, o Pedro ali como um camisa 9, o artilheiro do país. Mas eu me preocupo com como esse meio de campo vai funcionar, principalmente sem o De La Cruz. Você tem um impacto aí que o Tite vai tentar criar soluções dentro do seu elenco. E para trazer algo do Grêmio, o Grêmio também é muito desfalcado. Você não tem o Vila Sante, você não tem o Soteldo, você não tem o Diego Costa, você não tem o Gustavinho. Muitos problemas aí para o Renato Gaúcho tentar também solucionar para a partida. Foram, inclusive, desses que você citou, foram os jogadores que ajudaram o Grêmio nessa recuperação na Libertadores. Opa, muito. Não é? E agora o Grêmio vai sentir essa ausência nesse jogo que pro Grêmio é pesado no Maracanã. E o Vila Sante, que é um dos principais jogadores do time desde a temporada passada. Foi o bola de prata no passado. Mas o Diego Costa é quem faz mais falta. É onde o Renato tem mais dificuldade de substituir. JP Galvão, um jogador que já foi testado várias vezes por ali, deu poucas respostas. E do lado do Flamengo, pelo menos há essa expectativa de vamos ver como se comporta esse time com esses jogadores, mas não ali com temor. Do lado do Grêmio, pelo fato de já ter testado, de já ser uma opção, de certa forma até exaustivamente tentada pelo Renato, o torcedor já vai com a desconfiança lá no alto, porque há pouca margem de manobra. No Flamengo, também desfalcado, essa margem é muito maior e isso dá ao Tite uma capacidade diferente em relação ao Renato de mexer no time, tentando impactar o mínimo possível na qualidade por ter jogadores de alto nível. O Flamengo tinha encontrado uma boa solução para a ausência do Pulgar, que era o Alan, que vinha jogando muito bem, aí se contundiu. E aí, justamente no último jogo, quando o Arrascaeta não vivia sua melhor temporada, no último jogo foi uma grande partida dele contra o Vasco, né, Dona? O Arrascaeta jogou demais, né? Foi, para mim, o melhor em campo junto com o Cebolinha. O Flamengo hoje vai ter esse jogo forte com o Cebolinha e com o Gerson, né? O Pedro por ali, eu acho que o Lohan consegue, mas a dificuldade é como vai ditar ritmo, como vai acelerar esse passe, né? A base do meio campo, como é que vai fazer para levar com qualidade essa bola para os homens de frente. Ali vai fazer muita falta o Alan, o De La Cruz, o próprio Pulgar, que estava também se recuperando. Claro que depois da rodada de hoje tem o linha de passe, tá? Depois dos jogos tem o linha de passe repercutindo todas essas partidas e repercutindo também o jogo. Após um intervalo de 11 dias, o Flamengo retorna aos gramados nesta quinta-feira 13, para enfrentar o Grêmio no Maracanã, em partida válida pela 8ª rodada do Campeonato Brasileiro. A equipe rubro-negra chega ao confronto contra os gaúchos, buscando manter o seu histórico favorável. No último confronto entre Flamengo e Grêmio, os gaúchos saíram vitoriosos com um placar de 3-2, na Arena, em Porto Alegre.